Seja bem-vindo a mais um sábado super especial com o programa Abundante Vida. Eu quero trazer a você uma reflexão. A Bíblia diz, lá em João 11:4, assim, que essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o meu nome. Aqui João está falando sobre a morte de Lázaro. Quando Jesus sabe sobre a morte de Lázaro, ele vai até a casa de Lázaro. Chegando lá, ele vê a tristeza de Marta, a irmã de Lázaro. Então ele olha para ela e fala: Marta, essa doença não é para a morte, não é para a tristeza, mas é para glorificar o meu nome. Hoje, nós vivemos tantos problemas que talvez nós não entendemos. Mas hoje eu quero dizer para você que estes problemas não são para a tristeza, não são para te deixar para baixo, mas são para glorificar o nome de Jesus. No programa de hoje, nós vamos receber o pastor Leandro, o nosso pastor em Epson. Ele vai trazer uma palavra super abençoadora para você. E a gente começa com o quadro Papo Cristão. A pastora Elisa tem uma conversa sobre educação com a pedagoga Noeli. Confira como foi. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um quadro Papo Cristão. E hoje nós estamos aqui com o tema educação, super atual e necessário. E eu tenho aqui hoje a Noeli. Boa tarde, Noeli. Boa tarde, Tudo Lisa. bem? Tudo bem. Fez boa viagem? Muito boa viagem. Que bom. Você que é formada em... Você é professora, né? Formada em pedagogia, psicopedagogia e educação especial. É isso mesmo, Elisa. E a nossa necessidade hoje é conversar sobre educação. E eu achei que seria um momento muito legal poder trazer você aqui para estar nos esclarecendo algumas coisas nessa área, né? Eu sei que tem muitas famílias nos assistindo, muitos pais, e você vai poder nos ajudar, né? Eu tenho observado que hoje as famílias elas têm tido uma certa dificuldade na educação dos filhos, né? E a Bíblia tem um versículo em Salmos que diz que os filhos são herança do Senhor. E hoje os pais têm meio que trocado essa frase. Ao invés de eles falarem realmente os filhos são herança do Senhor, parece que eles dão um suspiro assim e falam os filhos são um fardo deixados pelo Senhor. E a gente sabe que não é isso, né? Então eu queria que você, com toda a sua formação, a sua experiência na área, que já faz alguns anos que você se dedica a estudar sobre isso, eu sei, que você nos ajudasse. Então, Elisa, o que nós podemos ver é que isso é um tema atual e não só daqui, mas como em todos os lugares a gente percebe... Eu penso que seja mundial. Que é a mesma dificuldade, necessidade de se falar neste assunto. Nós partimos do princípio de que ninguém pode dar aquilo que não tem. Com certeza. Nós vivemos num mundo totalmente baseado em situações constantes de mudanças, não é? E a educação, ela por si, ela tem um valor que é mensurado pelo que os pais hoje têm passado para os filhos. Nós percebemos que a Bíblia diz que ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviará dele. O ensinar, hoje nós vemos que os pais têm transferido a responsabilidade do ensinar os filhos, de educar os seus filhos, passando assim para a escola, né, para a igreja. E isso tem frustrado, por quê? Quando a Bíblia diz ensina o menino, a Bíblia diz também que colocarás, né, atarás nas portas, né, andando, dormindo, comendo. Então isso diz-nos o quê? Que nós temos que dispensar um tempo para os nossos filhos, independente da situação financeira, da família. Isso não quer dizer que esses princípios mudem. Mas como que os pais hoje podem fazer isso? Porque a economia, Noi, ela nos empurra para trabalhar fora, né? Hoje é complicado uma mãe de família poder ser do lar, estar em casa, cuidando dos filhos. Hoje a economia empurrou a mulher para trabalhar para fora de casa.
Bem lembrado, Elisa. Isso não quer dizer que essa educação não possa estar constantemente sendo exemplificada dentro de casa. O que acontece? Os pais hoje, eles estão mais olhando para a necessidade de deixar os filhos em frente à televisão, saindo para o cinema, comprando coisas de marcas para suprir a necessidade que é o dever dele, de educar. Eu penso que seja uma troca. Eu não posso estar em pessoa, então eu vou estar em objetos, em compras. Eu compro, eu dou, eu supro a necessidade física do meu filho ali, mas a afetiva, emocional, fica do lado. Por isso nós temos muitas dificuldades. Isso ela vai ser apresentada na escola e nos lugares onde as crianças estiverem. Partindo então desse pressuposto, nós podemos ver que as famílias, elas têm que levar os filhos a ter esse tempo de qualidade. Não é a quantidade do tempo que vai dar essa qualidade, e sim a qualidade do tempo. Os pais hoje, eles devem mais conversar com os filhos, saber que amigos que eles têm, ir até a escola, saber que professores, quais são os professores, né? E nessa construção, nós percebemos que os pais, os filhos que têm dificuldades, que têm problemas, são pais que são ausentes nessa educação, né? Então, os filhos, eles sentem isso. E também nós podemos perceber que a igreja é um organismo vivo, né? A sociedade, ela é feita do quê? De famílias. Sim. Quando as famílias são desestruturadas, você tem uma sociedade desestruturada, uma igreja com muitos problemas, que poderiam ser evitados se nós levássemos mais a sério o que a palavra de Deus nos diz. A educação dos filhos. A educação, né? dos filhos. E você que está vivendo isso, trabalha nessa área, qual é o problema mais comum que você tem vivido nas escolas hoje? Percebemos que, como os pais não têm tido tempo para dar esse carinho, esse apoio, porque um filho que o pai conversa em casa, né, quando o filho vem conversar alguma coisa, vem pedir alguma coisa para você, os pais geralmente estão andando e conversando com esse filho, o que é errado. Ou estão resolvendo alguma coisa, uma mãe lavando louça, lavando roupa e ali... respondendo algumas coisas dos seus filhos. Então isso conota o quê? Que você está muito pouco preocupado com o filho. Isso desde que você levanta pela manhã, de você dar um abraço, de dizer eu te amo. Então os pais precisam falar em voz alta em casa, deixar um bilhetinho na mochila do lado da cama, dizendo que ama essa criança, né, esse filho, que você tem alegria, tem prazer de ser o pai, a mãe dessa criança. Eles precisam saber que são amados, que são queridos, porque quando você consegue transmitir isso para o seu filho, você vai estar construindo um caráter, uma criança com confiança, com sua autoestima, preparado para a vida. E quando isso não acontece, nós percebemos toda uma sociedade desajustada, com pessoas gritando lá fora, por favor, me ouça, por favor, olha, eu estou aqui, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser, né, visto. Isso está acontecendo muito no mundo hoje. Partimos então do princípio que se os filhos não recebem aquela mensagem dentro de casa, eu sou aceito, eu sou entendido, eu sou amado, ele vai levar isso para fora de casa. E lá ele vai querer chamar a atenção de todas as formas possíveis. Com certeza. Vemos aí, né, as drogas, toda uma geração querendo chamar a atenção, né? Por quê? Eles não sentem-se queridos em casa, né? O comer à mesa, sentar e conversar sobre as situações da vida, os pais, o que está acontecendo, se eu tenho as dificuldades que essa família está enfrentando. Quando são discutidos em família, há um direcionamento. O filho sabe que precisa de cuidar de mais das situações, ajudar a família, né? Ele se sente como um membro realmente daquela família. E quando ele não... Membro e responsável para também fazer o negócio acontecer. Exatamente.
Então, quando não há esse ajuste familiar, onde que as famílias não sentam, não conversam a respeito das dificuldades, dos problemas, então, realmente, isso vai fluir lá fora. Outra situação, quando o filho ele faz alguma coisa errada, Elisa, os pais geralmente chegam, você errou, chegam, né, com tudo em cima daquela criança, julgando a criança. Quando que, se você chega e pergunta, filho, por que você errou, por que você fez isso? Ele vai responder e você vai ensinar a maneira correta de agir. Isso é o que a Bíblia nos diz, e isso é o certo, né? O direcionamento para essa criança. Ela então vai ter um tempo de ser respeitado nas suas escolhas, porque ele tem em casa, né, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, e ele também vai refletir, ele vai também ser assim um pai mais tarde. Ele vai respeitar lá fora, porque dentro de casa ele está recebendo respeito. A gente volta onde você comentou no começo, que ninguém dá aquilo que não recebeu. Exatamente. Se ele não recebe respeito em casa, automaticamente na escola, fora de casa, ele também não vai dar respeito. Então, hoje eu estive numa escola aqui no Reino Unido e observei como a mentora e a aluna e a mãe desta aluna, a felicidade dela em ter o seu pai ali presente, né? Os seus pais. E o que deixou isso muito, uma reação que vem a calhar naquilo que a gente está falando, que o aluno, no caso o filho, ele precisa desse comparecimento dos pais até a escola, porque isso demanda que o pai realmente se preocupa de deixar esse legado, que é a educação, né? Quando o pai sabe o que o filho está fazendo na escola, os amigos que esse filho tem, né? Ele vê, que pergunta, filho, o que a professora te ensinou hoje de legal, como que foi, né? Os seus amigos, o que vocês fizeram hoje? Isso é muito importante. O filho, ele sabe que o pai realmente se importa com o que ele faz, o que ele está fazendo e com quem está fazendo. Às vezes, tem aquele filho mais compreensivo. O pai fala assim, olha, eu não vou poder ir, não consegui horário no meu trabalho, eu não vou poder estar na escola nesse horário que foi marcado com a professora. Ele entende e fala, não, pai, tudo bem, tá, não precisa o senhor estar lá, mas lá dentro dele, ele vai estar recebendo a mensagem. O trabalho do meu pai é mais importante que eu, ou aquela reunião que meu pai tinha é mais importante que eu, ou a visita que meu pai vai receber é mais importante que eu. Exatamente isso, Elisa. Isso não quer dizer que sempre, mas aquele pai sempre ausente, né? Que realmente sempre está trocando outras coisas em primeiro lugar, né, do que a família. E eu gostaria de me reportar até a um versículo que está na Bíblia, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente a sua família, né? Ele tem negado a fé e é pior do que a pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Verdade. É verdade, inclusive porque a Bíblia, ela é uma das únicas coisas que a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta, são dos nossos filhos, né? Exatamente, Elisa. Um dia, quando nós chegarmos diante de Deus, muita gente pode dizer assim, nossa, mas eu fui muito bem na minha empresa, eu estive muito bem no meu trabalho, desenvolvi tantas coisas, mas esqueceu da sua herança, que são os filhos. É o que nós iremos prestar conta realmente diante de Deus, é a nossa família. E nada nesse mundo compensa. Você pode ter ganhado o mundo, mas se você não ter a tua família junto com você, você não ganhou nada. Eu parto desse princípio, que se você não tiver a sua família do teu lado, numa hora boa, numa hora triste, não valeu a pena. Nós costumamos dizer que a família é aquele porto seguro, né? Onde o pai trabalha o dia inteiro, chega em casa e não tem nada melhor, Elisa, do que receber um abraço do filho, né, da sua esposa. E isso são bênçãos do Senhor. Quando você entende isso,
Nós até vi algumas experiências de pessoas que com outras pessoas têm falam, estão sempre bem, e quando deparam com sua família, é aquele jeito ríspido de se... muitas pessoas, como a Bíblia diz, que nós temos na nossa fala, né? Podemos profetizar a bênção ou a maldição. E muitos pais, eles não têm essa consciência de que amaldiçoam os seus filhos diariamente, né? Quando nós abençoamos o nosso filho, nós dizemos que ele são preciosidades diante do Senhor, né? Nós estamos gerando uma geração que realmente honrará o Senhor Jesus, porque, na verdade, toda essa nossa fala, Elisa, está também, quando nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz, nós teremos um marido que realmente cumpridor do seu papel, como marido, como pai, como amigo, como parceiro. Uma mãe também, que ela compreende que ela faz parte do reino de Deus e precisa ministrar na vida do seu esposo, dos seus filhos, a palavra do Senhor Jesus. Nós teremos uma geração realmente completa, né? Uma geração que vai honrar a glória do Senhor Jesus nas nossas vidas. E a família. Tá. Até agora a gente conversou de um modo para a família ser uma bênção. Mas vamos dizer que nós agora nos deparamos com um pai que até agora ele fez tudo errado. Até agora ele colocou a família em segundo plano, talvez até inconscientemente. Ele acha que ele trabalhando, ele buscando lá fora, está colocando a família em segundo plano. Mas a gente sabe que a família realmente não está em primeiro plano. Até agora ele fez tudo errado. E agora ele tomou consciência. Como que ele vai fazer para mudar essa situação? Começando, Elisa, tudo precisa ser começado. Se você não começar a mudar as atitudes, né, são rotinas que precisam ser exercitadas no dia a dia, né? Sem elas, você não consegue chegar a um resultado. Você precisa lembrar que quando você levanta, né, agradecer ao Senhor pela sua família, né, abençoar a vida dos seus filhos. Então, são atitudes que têm que ser mudadas. Você não pode, se você vê que errou até agora, você não precisa continuar errando. Então, não é vergonhoso para o pai. Reconhecer. Inclusive, na educação, quando a gente estuda um pouco, a gente sabe que é super importante o pai chegar para o filho e reconhecer o erro. Falar, filho, eu errei, né? O pai quer pedir perdão para você, eu errei, o pai vai começar de novo. Isso é importante. Isso é muito importante, Elisa. O filho, quando o pai ele reconhece o seu erro, e muito melhor que isso ainda, diz, filho, eu estou aprendendo com você a ser um melhor pai, né, a ser um melhor amigo, a ser um melhor companheiro. Então, é lindo quando um pai consegue compreender essa verdade, que pedir perdão é um ato muito grandioso na vida de um homem, né? Ou a mãe, né? Os pais, no caso, como nós estamos falando. E os filhos, quando ele percebe que o pai tem essa grandiosidade, ele também vai exercitar isso. E ele também vai ser honrado, porque ele sabe que pode aprender também com o pai essa atitude, né? E ele também não vai criar uma expectativa de que ele nunca pode errar, né? De que ele, como homem, não erra, né? Ele vendo que o pai reconheceu o erro, pediu perdão, ele vai falar, não, o homem também erra. É só reconhecer, pedir perdão e começar de novo. Tem muitas pessoas, muitas crianças, Elisa, sendo infelizes por essa situação de achar que não pode errar, frustrado por ter errado e então parou no caminho, não consegue avançar, né? Nós percebemos isso quando conversamos com as crianças e elas nos dizem dessa angústia que atrapalha no desenvolvimento das aprendizagens, né? A gente percebe Só uma isso. observação, a criança é capaz de chegar para você e falar com todas as letras
que ela não pode errar. Não, ela vai falar de outra forma, é isso? Exatamente. Ela fica frustrada. Tem N situações que essa criança vai apresentar, né? Uma delas é ficar enraivecida, ou também ela pode se tornar... ela começa a ficar quieta e não consegue colocar para fora. Cria um mundo dela e fica presa nele. Exatamente. E em outras situações, as crianças também ficam não querendo avançar, sabe? Porque ela tem aquela coisa, eu não consigo, eu não posso, e não rompem. Medo da crítica. Também. Então, são vários fatores que os pais precisam estar alertas para que os filhos não venham estar nessa situação. Porque nós percebemos assim, que quando você identifica as causas que essa criança começa de alguma forma, né, sinalizar, você convida os pais a vir até a escola ou dialogar de alguma forma. E a gente percebe que eles têm uma certa resistência. Os pais. Os pais. Então, eu queria chegar nesse ponto, que pode a escola fazer um excelente trabalho, pode a igreja fazer um excelente trabalho, mas se dentro de casa o trabalho não for superior, não for melhor, não vai ter um resultado. É que, na verdade, assim, Elisa, o pai, ele é o primeiro a querer que o seu filho vá bem, né? Ele tem que sinalizar isso. Então, a escola, a igreja, quem vai dar continuidade nesse ensino para o pai é o pai que delega, né? Então, quando ele transfere, não, eu não quero mais, é você, então ele tá dizendo assim para o filho, olha... Tô abrindo mão. Estou abrindo mão. Então, e isso causa na criança uma desorganização mental, de rejeição, que muitas vezes você tem que encaminhar para a psicologia, para que ela venha realmente resgatar a autoestima, confiança, respeito. Então, há uma enormidade de situações que isso vem trazer um distúrbio difícil de ser organizado novamente. Por conta de quê? O principal que deveria estar atento é o que menos está preocupado com isso. Se importa. E quando o pai chega na escola e se depara com a seguinte situação, o filho dele é o pior aluno da escola, não tem uma nota na média, quem dirá acima, não consegue se relacionar com os outros alunos, não respeita o professor, é o pior aluno da escola. O pai, ele pensa assim, olha, vontade de bater, de castigar, porque eu estou trabalhando, eu estou dando o meu melhor, ele tinha que dar o melhor. Mas qual é a atitude que o pai deve tomar nesse momento? Bom, Elisa, aí nós temos algumas considerações a fazer. Uma delas ver se essa criança não está sobrecarregada de atividades. Tem as aulas normais na escola, de repente faz mais outra língua, tênis, música, enfim, essa rotina. Então você tem que privar por aquilo que realmente é importante. Outra coisa a ser sinalizada, disciplina. Né? O que é disciplina? É você ter um objetivo. Né? Então, dentro desse objetivo, o pai tem que sentar com esse filho e ver o que ele precisa, por que ele chegou, o que levou a ele a chegar a essa situação. Porque muitas vezes a criança, nós não somos bons em tudo, mas também não somos ruins em tudo. Com certeza. De alguma forma, eu vou evidenciar aquilo que ele tem de bom, né? Eu vou dizer, filho, você está tão bem, né? E aqui, nem que seja lá na educação física que ele jogue bem. Então, você partindo desse princípio, você vai conseguir chegar até o aluno. E o que é a disciplina? Regras em casa, horário para o filho, desde que ele esteja nessa situação, nós vamos rever até que ele venha a estar bem. Então, horário para estudar, não só estudar sozinho, mas também estar junto com o filho, vendo ter um acompanhamento do pai. Um acompanhamento direto do pai, né? Vendo as angústias, por que
que ele chegou, por que ele tem a dificuldade, quais as dificuldades, né, que esse filho está encontrando. Porque nós percebemos assim, Elisa, que os pais, quando chegam nesse lugar, eles exigem que o filho tem que dar conta daquilo, mas sem objetivo, né? Quando você tem objetivo, você sabe onde quer chegar. Então, o pai tem que saber o que o filho precisa. Então, só que isso gera uma disciplina do pai também. Organizacional. Né? Organização. O pai vai ter que saber o horário dele, mas ele vai ter que saber que o horário que o filho for estudar, ele vai ter que estar junto, checar se o filho realmente for dormir, checar se o filho fez lição. E outra coisa que eu acho super importante é recompensar o filho cada vez que ele superar os seus limites. Com certeza, isso é uma dica imprescindível, Elisa. Sempre o filho conseguiu alguma coisa, ele recebeu um certificado. Fazer festa. Fazer festa, colocar na casa, no lugar de evidência, um lugar especial. E uma dica, Elisa, eu acho que para os pais aqui, eu quando assisti o filme Mãos Talentosas, fala de um médico, né, que conta a história do médico, mas a história em si, o que eu achei rico é a forma com que essa mãe educou os filhos, a forma com que ela abençoava a vida do filho. Esse menino, que é um médico, ele teve todos os problemas imagináveis. Essa mãe enfrentou separação, ela enfrentou doenças, então... Falta de dinheiro. Falta de dinheiro, de alguém, de um amigo. Ela teve depressão, ela se internou sozinha. Os filhos não chegaram a ficar percebendo essa falta, porque ela ensinou eles a ler, né? Quando ela encontrava uma dificuldade, ela ajudava o filho. Ela esteve presente em todos os momentos. E esse filme é uma história verídica. Verídica. Com certeza. Eu faço essa indicação, né, para os pais que assistam com os filhos. É um filme... Mãos Talentosas, né? Eu já assisti e acho de suma importância. Então, eu quero agradecer você, né, por estar aqui. Quero contar para vocês que a Noeli é minha cunhada, a irmã do pastor Gesiel. E ela veio nos fazer a visita, como eu já falei, e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de sugar ela um pouquinho nesse contexto que ela vive, que ela trabalha e que ela é quase 100%. Deus abençoe você. Vejo você sábado que vem.